Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre aquilo que você acredita. Quais são as suas crenças? O que é crença, afinal de contas? Crença é tudo aquilo que você acredita que pode ou não pode fazer. É o que você acredita a respeito de como as coisas são. É tudo aquilo que você aprendeu. É a sua visão de vida a respeito do mundo. E a sua visão de vida a respeito do mundo veio de alguém. Esse é o ponto. E por que você insiste em ficar usando a visão de vida, né, o filtro, para olhar a vida, para entender a vida de outras pessoas, ainda sendo que você percebe que são visões que não tem muita coerência, que não tem muito sentido? Nós vamos falar sobre isso, né? Quando a gente utiliza ainda aquelas crenças que não servem para nada, mas que a gente ainda está preso a elas, porque elas vieram de pessoas que são da nossa família, são pessoas que estiveram à nossa volta na nossa infância. Então a gente tem essa resistência em quebrar esse sentimento a respeito dessas crenças. E justamente esse é o X da questão, é um sentimento, porque você acaba acreditando que a partir do momento que você não utilizar mais o modo de enxergar a vida de uma determinada pessoa, é como se você estivesse descartando ela da sua vida. E não é assim, gente, porque, por exemplo, os nossos pais, eles fizeram o que eles podiam, até o ponto que eles aprenderam, até tudo aquilo que eles são, que eles foram, principalmente pra gente. Não só os nossos pais, né? As pessoas que estavam à nossa volta quando a gente era criança, são pessoas que tiveram e têm um limite. Que limites são esses? O limite é o limite do conhecimento. Como é esse limite do conhecimento? É a pessoa que vai até onde ela entende que ela pode ir. E esse é o X da questão. Então, as pessoas mais velhas, elas, com muita facilidade, elas vão até um determinado ponto na vida e param. Por quê? Porque elas acreditam de alguma forma que tem que ser assim. E elas ficam presas e elas perdem a capacidade, muitas vezes, de enxergarem além. Por quê? Porque, muitas vezes, enxergar além é meio que perigoso para elas, é meio esquisito. Então, o que acontece? A pessoa, ela fica presa àquele limite. Só que é o seguinte, lembre-se de você quando você era pequeno e você vai entender que você viu o mundo, né, pela primeira vez através da lente dessas pessoas que estavam à sua volta. Que lentes foram essas? Quem são essas pessoas? Quando você parar para pensar quem foram essas pessoas na sua vida, no sentido de conhecimento, será que eles tinham conhecimento para falar da vida? Será que eles tinham estrutura emocional? Um modo muito fácil de ver se a pessoa tem uma estrutura emocional ou não é o que ela conseguiu na vida. Se a pessoa não conseguiu muito, gente, é bem simples, é porque ela não tem estrutura emocional. Está muito ligado à estrutura emocional ao conseguir realizar os desejos. Então, o desejo, quando eu digo, desejo não é só ter coisas materiais, mas é conseguir ser você, quem você é. É conseguir ter satisfação por viver. É conseguir fazer o que você deseja e se sentir plenamente rico emocionalmente. E também financeiramente, e também em termos de relacionamento, em outros termos. Porque quando você consegue ser você mesmo, você consegue grandes resultados na sua vida. Agora, a pessoa que não consegue ser ela mesma, ela tem crenças interiores que prendem ela. Ela acredita que ela não pode fazer determinadas coisas por causa de determinado parâmetro, por causa de uma determinada visão, porque ela acredita, por exemplo, que é difícil, porque ela acredita que no caso dela, por ela ser de uma determinada cor ou ter um determinado nível de estudo, ou porque ela nasceu em tal lugar, ela não pode. Então ela criou dentro dela essa crença, e você que nasceu ali no meio daquilo, você incorporou aquilo automaticamente. Tem gente que me fala assim lá no consultório, lá no processo de 10 semanas, eles falam assim: Cristina, eu entendo o que você me disse, só que eu não lembro dos meus pais ou das pessoas que estavam à minha volta falando a respeito da vida, mais ou menos da forma que eu explico para as pessoas. E aí eu falo o seguinte: mas você lembra, por exemplo, dos olhares? Dos sentimentos? Aí a pessoa lembra, a pessoa percebe, percebe, por exemplo, que a mãe não falava, mas ela sentia, ela tinha um olhar estranho a respeito de certas coisas, ela se encolhia muitas vezes. Então, o que você aprendeu? Que é difícil, que é ruim, que não é bom, que é melhor ficar paradinho no lugar, que tentar é frustrante, porque quando a pessoa tenta
do modo errado, sem ter a estrutura, ela vai se frustrar. Então, imagine essa criança vendo um pai e uma mãe tentando e não conseguindo, né? E aí, a crença da frustração faz a pessoa acreditar que... daí a pessoa não tem estrutura para olhar, né? Então, ela faz a pessoa acreditar que ela está... que tem alguma coisa errada além que é ela. E não é nada disso, gente. Então, é importante você entender que entender o que você acredita, entender de onde vieram as suas crenças, entender o que você pode fazer por si mesmo é essencial para que você consiga finalmente um grande progresso na sua vida. Nós vamos continuar falando sobre esse tema já, pessoal. Vou deixar antes um recadinho para vocês, que é o seguinte. Muitos de vocês sabem que eu adoro os esportes, um dos meus esportes prediletos é o judô. Eu pratico judô, inclusive eu e os meus filhos. E nós temos 3 atletas que nós precisamos ajudar e eu quero a sua ajuda. Eles participaram de um campeonato recentemente, há 2 semanas atrás, ganharam esse campeonato aqui em São Paulo, que foi a Copa São Paulo de Judô, e eles agora foram classificados para o próximo campeonato, que será em Curitiba. Eles precisam de ajuda para chegar em Curitiba. Então, se você é empresário ou se você é uma pessoa que gostaria de ajudar, a gente vai ficar honrado em ter a sua ajuda, e é muito legal, gente, porque são pessoas que são crianças, são 2 crianças e uma jovem, que querem muito. Então, vamos contar com a sua ajuda. Por favor, manda lá um WhatsApp e eu te mando as informações. No 0 operadora 11 969657748, repetindo, 969657748. Se você quiser meu e-mail, entra lá no meu site, meu site é cristinalong.com.br e a minha página lá no Facebook chama-se Jornadas. Bom, pessoal, hoje nós estamos falando sobre esse crescimento pessoal através de uma mudança de paradigma, uma mudança nesse olhar da vida, como eu olho a minha vida, como eu escolho olhar minha vida a partir de hoje, como eu olhava antes. Então, eu comecei falando sobre as crenças. Você olha, né, a sua vida provavelmente de um modo automático, que foi a forma com que os adultos que estavam à sua volta olhavam. Então, como a minha mãe olha a vida? É bem legal a gente observar hoje o que a minha mãe entende sobre a vida. O que a minha mãe conseguiu na vida, o meu pai conseguiu. Como eles olham para as dificuldades, como eles olham para o sucesso, como eles olham para os relacionamentos. Gente, se eles hoje olham de uma determinada forma, provavelmente eles olhavam dessa mesma forma ou algo muito parecido lá atrás, quando você era pequeno. Então, você precisa entender que você tem incorporado, querendo ou não adianta você falar, ai, não, eu detesto o modo que a minha mãe e meu pai pensam, mas você tem incorporado isso dentro de você. Então, a gente tem que mudar isso. Como eu faço essa mudança? Eu criei um processo de 10 semanas, onde através de várias técnicas, principalmente a programação neurolinguística e outras técnicas, eu vou criar estrutura emocional de 2 formas dentro de você. Primeiro, eu vou te dar várias dicas, eu vou te dar várias indicações do que você precisa fazer, do que você precisa mudar, e vou te ensinar como. E a segunda coisa que eu vou fazer junto ali no consultório, cada consulta tem 1 hora, nós temos 10 semanas para fazer isso, e as transformações realmente acontecem. Olha lá no meu site que você vai entender do que eu estou falando. A outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, justamente mudar interiormente, dentro de você, aquilo que você acredita que pode ou não pode fazer. Por quê? Porque quando você estava crescendo, você foi incorporando essas ideias, e essas ideias, elas ficam gravadas dentro de você, literalmente. Então, a gente tem que mudar essa programação, a gente tem que mudar essa informação que tem dentro de você a respeito de você conseguir ou não conseguir determinadas coisas na sua vida. Então, quando você começa a sentir, porque tem que começar pelo sentimento, não adianta você ficar só na mente, saber o que tem que fazer, que é o que muita gente faz. As pessoas, elas até sabem a receita, elas tentam seguir a receita, mas elas não passam de um determinado patamar, que é a tal da autossabotagem. Por quê? Elas acreditam que tá difícil, elas acreditam que não dá, elas acreditam que pode acontecer com o outro, mas com elas não. Elas não entendem porque o outro consegue e elas não. Por quê?
elas não entendem que dentro delas está gravada essa sensação de que elas não podem, esse sentimento, esse limite. Então, a gente tira isso. E, gente, não adianta a pessoa simplesmente num passe de mágica, você tirar uma sensação dela de que ela não pode e você não ensinar para essa pessoa, por exemplo, a estrutura, como ela se comporta na vida, o que ela precisa fazer, olhar, de que modo ela precisa resolver as coisas a partir daquele momento. Por quê? Junto com essa estrutura, que é uma estrutura emocional, precisa vir o sentimento. Por isso que eu faço isso junto. Eu descobri que quando a gente trabalha as duas coisas, a gente consegue um resultado fabuloso. Eu estou há 20 anos fazendo isso. Olha lá no meu site, cristinalong.com.br, você vai entender lá na parte de depoimentos que tipo de transformações podem acontecer. Gente, a gente cuida desde traumas até... A gente, porque sou eu e você vai me ajudar nesse processo, mas eu vou fazer com você essa grande transformação que você necessita. A gente precisa entender o seguinte, que se você não mudar o modo de ver a vida, de sentir, ou seja, se você não tirar os seus paradigmas, o modus operandi, o que acontece? Você não vai mudar, você vai continuar igual, você vai ficar no desejo. Então eu te pergunto, quantos dias, né? Dias e dias você não acorda pensando, poxa, eu gostaria de fazer diferente, ou você se pega sonhando com algo que você quer fazer. Só que você esquece de observar que você está há muito tempo nisso, né? Quantos meses, quantos anos você está pensando da mesma forma e não consegue? Aí passa mais um ano, você percebeu que nada mudou, você percebeu que você está mais cansado, mais velho, com menos tempo, e aí tem mais coisas para fazer, tem mais estrutura à sua volta para você resolver e falta o como. Senão você ainda não descobriu essa fórmula. Então, entenda o seguinte, é uma fórmula, não é algo mágico, é uma fórmula científica onde eu vou te ajudar a fazer essa estrutura necessária dentro de você. Então, você vai se estruturar de dentro para fora, tanto emocionalmente como na questão mesmo do que fazer, na questão do emocional. Como que você vai lidar com as situações, né? Não é de uma forma maluca, não é de uma forma sem querer, não é de uma forma tanto faz, não é de uma forma deixa eu tentar mais uma vez. Não, para. A gente precisa entender que você precisa fazer do modo certo. Né? Eu vejo, teve uma moça que me escreveu outro dia, que é uma cliente que está nesse processo de 10 semanas, ela falou, poxa, Cristina, eu falei um monte de coisa que eu não deveria. Aí eu percebi, né, em seguida que eu não deveria ter falado. E ela falou, poxa, mas aí eu analisando, eu sempre agi assim. Ou seja, ela está começando a perceber que ela tem que parar. Daí ela me escreveu no dia seguinte, falou, poxa, eu tenho que te contar uma coisa. Eu consegui me segurar, eu consegui me sentir diferente, eu consegui não sentir aquela sensação de que eu precisava revidar, eu consegui entender que eu criar uma briga ou eu fazer essa luta de forças não vai adiantar nada, então eu estou me sentindo bem. Então, olha só a mudança. E aí eu estou mostrando para esta pessoa, para esta mulher, o quanto ela tem que se estruturar, mas eu estou dando dicas, faça isso, fale daquele jeito, se comporte daquela determinada maneira, antes de falar, pense isso, faça aquilo outro, isso é tudo estrutura, né? São modos de ver e de fazer as coisas diferentes do que você já fez hoje, e eu tenho toda uma técnica para fazer isso, para te estruturar nessas 10 semanas, e eu vejo esses resultados diariamente lá no consultório. Então, é possível sim que você faça essa mudança na sua vida, basta você querer vir até mim, que com certeza eu vou te ajudar. Pessoal, anota o nosso WhatsApp, 969657748, repetindo, 969657748. Os meus vídeos estão todos lá no YouTube, bota lá Cristina Long Rádio Mundial, que você vai me achar com certeza. Tem também o meu canal, que é Cristina Long, e lá no Facebook, pessoal, tem a minha página que chama-se Jornadas. Entra lá tem as informações sobre a viagem ao Egito, que nós vamos em junho, então você pode me acompanhar nessa viagem. Eu vou te acompanhar desde o Brasil, e nessa viagem nós vamos conhecer os lugares mais incríveis lá no Egito, vamos fazer um cruzeiro fantástico no Rio Nilo, vamos fazer vivências. Gente, é uma viagem que está super facilitada, eu já fui 2 vezes no ano passado, é super seguro, estou indo pela 3ª vez, então eu convido você para ir comigo nessa viagem que será em junho.
sonho. Então, entra lá no meu site Jornadas, coloca lá, curte a página e aí você vai procurar lá no mural e você vai ver as informações sobre o Egito, as informações sobre esses atletas do judô que você pode me ajudar a ajudá-los para que eles consigam chegar ao campeonato lá em Curitiba daqui mais ou menos uns 10 dias. Tem também as informações sobre esse processo de 10 semanas, tem o meu site que é cristinalong.com.br, as informações estão lá. Quem procura acha, não é, pessoal? Então, procurar o como é muito importante, porque se você não assumir que você precisa mudar, ninguém vai fazer isso por você. Você precisa entender, você precisa assumir que você ainda não conseguiu. É isso mesmo, porque quando você assume que você ainda não é o que você gostaria de ser, quando você assume que você acha na sua cabeça que você é da hora, mas você percebe que você não é da hora coisa nenhuma porque você não tem resultado na sua vida, você acorda. E esse assumir é o primeiro passo. Porque se você não assumir, você vai ficar numa grande ilusão achando que você consegue, achando que você sabe. E o que adianta saber? O que adianta estudar um monte de coisa? O que adianta ter tudo na teoria, filosofar a respeito da vida, mas não tomar as decisões corretas, não saber como tomar as decisões corretas, porque também tem gente que é o contrário, né? Sabe, estuda e começa a fazer um monte de coisas, atira para um monte de lado, mas não percebe que também não é aquilo que a pessoa tem que fazer. Gente, não é uma mágica, é justamente uma estrutura. Por exemplo, eu recebo muitos, esse é um assunto que de vez em quando eu falo aqui, que é o seguinte, eu recebo muitas pessoas querendo uma solução mágica. Elas querem, por exemplo, que você ensine elas a fazer algo externo, como, por exemplo, acender uma vela ou pular 7 ondas, ou seja lá o que for, para que aquilo resolva a vida delas. E não é isso que vai resolver a vida delas. O que vai resolver é você entender por que você não anda? Por que você não vai? O que está te segurando? E o que te segura é uma estrutura emocional, é uma crença a respeito de não poder. Quando você tem essa crença dentro de você, você não consegue ir além, porque está gravado lá dentro. Por mais que você entenda e faça algumas coisas, você vai sempre até um certo limite e para. Então, por exemplo, é a pessoa que ela é tão autossabotadora, ela tem essas crenças tão enraizadas dentro dela, que ela é capaz de ganhar um aumento e no mês seguinte o aumento não valeu nada, porque junto com o aumento vem uma conta a mais que ela tem que pagar. Isso é autossabotagem. Ou é a pessoa que ela procura muito algo, ela consegue, no dia que ela tem que fazer aquilo que é muito importante, ela se autossabota. Né? Ela deixa de fazer aquilo que ela precisa fazer para estar estruturada para aquele dia, né? Chega atrasada, vai no dia seguinte ou no dia anterior num lugar que não deveria, dorme mal. Então, assim, são pessoas que não percebem que se auto-sabotam o tempo todo. Né? Ou que deixam de estar nos lugares que deveriam estar, tem medo de se colocarem, medo de se comunicarem, pessoas que se seguram. Eu vejo muitas pessoas, eu trabalho também, pessoal, com treinamentos nas empresas voltados à comunicação, voltados aos interrelacionamentos, todos baseados em PNL, né, que eu ensino essas estruturas, e eu percebo assim, as pessoas me falam, olha, Cristina, eu tenho na minha mente tudo que eu tenho que falar, e aí chega na hora eu travo. Isso é extremamente comum, porque a pessoa tem dentro dela uma crença, uma sensação de que ela vai ser tão julgada, de que ser julgada é tão ruim, que ela nem tenta. Ou ela tenta, mas ela consegue só um pouco, só pela metade. Então, nesses treinamentos, é tão interessante porque a pessoa, ela aprende a se estruturar, os grupos aprendem a se estruturar, a pessoa aprende a ser chefe, o outro aprende a ser subordinado, o outro aprende a se colocar como a empresa, como a identidade da empresa e não como algo pessoal, porque quando a pessoa mistura o pessoal, ela emocionalmente, ela está trazendo para o lado emocional e aí ela corre um risco de bagunçar tudo. É muito interessante. Então, é tudo baseado numa estrutura. Tanto a estrutura que serve para a sua vida pessoal, como a estrutura que pode servir
também para a sua vida profissional, né? Porque quando você aprende a se estruturar, quando você cria sensações novas, sentimentos novos a respeito do que você consegue ou não ser, do que você é capaz ou não, a transformação acontece quando ela vem junto com essas dicas, né? Com essas transformações emocionais, como o se colocar de modo diferente na vida. E, gente, é fabuloso o processo. Então, eu convido você a fazer esse processo. São 10 semanas, a gente pode fazer isso no consultório, eu atendo em São Paulo, no Brooklyn, ou também via Skype, ou se você aí gostaria que eu fizesse esse treinamento na sua empresa, é só me contatar e eu vou te mandar todas as informações. Então, eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp, é 0 operadora 11 9696 7748, repetindo, 9696 7748. Tem o nosso telefone fixo lá do consultório também para o horário comercial somente, pessoal. Então, 0 operadora 11 4327 4301, repetindo, 4327 4301. O meu site é cristinalong.com.br. Bom, pessoal, essa estrutura, né? Essa estrutura emocional, ela faz parte dos bem-sucedidos. Você pode reparar que as pessoas que estão em patamares altos na vida, pessoas que são bem-sucedidas, elas têm junto com elas uma estrutura emocional. Uma coisa não está desvinculada da outra. É impossível uma pessoa que não tenha estrutura emocional, que não saiba se colocar, não saiba conversar, aprenda a não misturar as coisas. É impossível que essa pessoa esteja num cargo, por exemplo, numa empresa, onde ela precisa interagir com as pessoas, onde ela tenha subordinados, onde ela saiba não saiba se comunicar, é impossível. Então, você pode ver pessoas que estão muito bem na vida, elas têm uma estrutura, elas não fazem barracos, vamos chamar assim, elas não se misturam com coisas, como eu posso explicar isso para vocês, com coisas que não levam a nada. Elas sabem se colocar na própria vida, elas sabem se colocar emocionalmente com elas mesmas, elas sabem perceber como que está o sentimento delas, como elas resolvem isso de uma forma estruturada, né? Na forma estruturada é justamente olhar para dentro, entender, procurar perceber como mudar isso. Não é colocar lá no Facebook alguma coisa para receber um monte de curtida e se sentir bem porque a pessoa está falando que você é linda, que que seu gatinho é maravilhoso. Pode reparar, gente, as pessoas colocam lá coisas no Facebook, por exemplo, nas redes sociais, que fazem elas se sentirem elogiadas. Até pessoas que às vezes vão para o hospital e elas têm um desejo de receber, ai, coitadinho, o que aconteceu com você? Essas pessoas, elas estão presas achando que o emocional delas, elas têm certeza que elas precisam desse aval do outro, que elas precisam desse cuidado do outro, precisam serem vistas pelo outro. Então, a pessoa fica nessa estrutura emocional bagunçada. Essa pessoa não cresce. A pessoa que cresce é a pessoa que aprende a se observar, aprende a entender, aprende a como se estruturar. Ela limpa todo o passado dela, né? Ela deleta, ela demite certas emoções da vida dela e ela aprende a usar outras, né? Porque o copo, quando ele tá cheio, você não consegue colocar mais coisa dentro. Você tem que tirar ele, lavar e falar, agora eu vou colocar o que eu quero. Então, é isso que você tem que fazer na sua vida. É super possível. Venha comigo e eu vou te ajudar. É o processo nesse processo de 10 semanas, ou se você quiser fazer o treinamento, enfim, faça por você, porque é você que vai mudar a sua vida, não é mais ninguém. Gente, nosso telefone, o nosso WhatsApp é 9696577748, repetindo, lembrando que é 0 operadora 11, 9696577748, o nosso fixo é 4327 4301, o WhatsApp a gente não atende ligação, é só o WhatsApp mesmo, o site é cristinalong.com.br, entra lá na minha página, no Facebook também, jornadas, você pode ajudar os 3 atletas que precisam chegar, 3 atletas do judô que precisam chegar a Curitiba, ou você pode entrar lá na minha página simplesmente para ter as informações, ou para receber as informações da viagem ao Egito, ou para receber sobre o meu aplicativo, que é grátis, né, Cristina Long Power Mind, é só você procurar lá na loja de aplicativo, que são cotas diárias de autoajuda. Faça algo por você. Você é a pessoa mais importante da sua vida, se coloque em primeiro lugar. E é isso, pessoal, bom dia!